Olá, minha gente! Estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Olha, nós estamos também, gente, ao vivo agora pelo tviplay.com.br, tviplay.com.br. Lá é um portal, um grande portal. Você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto. É só clicar lá no Notícias e você vai cair direto no Jornal à Tarde, nosso parceiro. Você também encontra o streaming, conteúdos inéditos lá para você assistir, tá bom? Você também no nosso tviplay.com.br tem todas as informações da TVI, a nossa programação, ao vivo, gravado e tudo sobre comercial, tá bom? Como você anunciar aqui em nossa programação. Conto com a sua audiência, tá? Nós estamos ao vivo também no YouTube. Lá o nosso canal chama-se TVI Oficial. Você está no YouTube, bota lá /TVI Oficial, você vai direto para o nosso canal. Estamos ao vivo lá também, 24 horas, hein? E você também pode ver programas que já passaram aqui na nossa grade. Você que está no YouTube, faça a sua inscrição, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que já passa aí dos 16.700 pessoas, tá? Pelo menos até ontem tinha 16.700 pessoas inscritas aí no nosso YouTube, né? A comunidade começou recente e já está aí nesse número, então faça parte, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal também na rede social e siga a gente no Instagram e no Facebook. Sinal, Cássio, depois põe ao vivo aí nosso programa no Facebook para a turma aí que segue a gente. Olha, vamos começar falando do tempo hoje. Itabuna amanheceu com 22, né? Já um pouquinho quente, logo cedinho aí às 6 da manhã, perdurou aí até por volta das 7 horas. Agora, nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, estamos aqui quase na fronteira dos dois municípios, né? Em plena Mata Atlântica. E daqui do alto, gente, a gente tem um visual lindo da cidade de Itabuna, tá? Os termômetros estão marcando agora aqui 29 graus e segundo o clima-tempo não há possibilidade de chuva no decorrer do período. Algumas nuvens vão passar aí, são nuvens passageiras, né? O sol poderá se esconder em um momento ou outro, mas vai predominar o calor hoje em Itabuna. A temperatura máxima vai ser muito mais quente que ontem. Ontem nós batemos aí a média de 31 por volta do meio-dia e hoje vamos chegar aí aos 32 graus por volta do meio-dia. Vai ficar bem quente. Um consolo é que vai ventar mais forte, né? Então ontem fez menos calor, mas ventou menos. Hoje faz mais calor, mas o vento vai ter uma rajada mais forte aí, principalmente nesse horário das 12 horas até às 1h30 da tarde aproximadamente. Os ventos poderão chegar a 27 km por hora e isso vai ajudar a dar uma amenizada nesse calor, porque Itabuna, gente, ela é um vale, né? O centro da cidade fica num vale. É montanha de um lado, montanha do outro e o Rio Cachoeira ali no meio. Do lado das margens, né? As margens do Rio Cachoeira, você tem ali prédios, comércio e quando tá calor vira uma panela, né? Então fica muito quente. Quando venta, como vai ser hoje, meio-dia, aí dá aquela aliviada, né? O vento acaba aliviando esse calorão, tá certo? Mas vamos ficar aí na casa dos 32 graus de máxima e aí vai durar aí até as 3 da tarde esse calor. Depois vai diminuindo, né, gradativamente, tá? O sol deve se pôr aí às 17 horas e... Aliás, o sol hoje vai se pôr mais tarde, tá? Já estamos chegando mais perto do verão, né? Você lembra que semana passada a gente estava falando aqui, o sol estava se pondo 17h45, né? Já tinha saído de 17h30 para 17h45. Hoje, exatamente hoje, nós já vamos ter o pôr do sol aí às 18h02, já passando das 18 horas. Então o dia vai ficando mais longo, né? A partir de hoje, o sol vai se pôr aí às 18h02, tá bom? Para você que vai pegar uma praia ou piscina, tá de férias, né? O índice UV tá bastante alto, viu? Tá em 7. Então cuidado, use aí o filtro solar. Olha, Ilhéus está nesse momento com 28 graus, a máxima vai ficar na casa dos 29, vai ser mais ameno aqui que Itabuna, afinal de contas está na beira do mar, né? A brisa ali soprando e ameniza aí qualquer calor. O sol também vai ficar aí em alguns momentos entre nuvens, mas nada de chuva, né? Durante a semana não teremos previsão de chuva até a sexta-feira, tá? Então dá para você pegar a praia tranquilo, você que está de férias, você que está aí folgando, né?
pode ficar tranquilo, segundo o clima-tempo só vai chover a partir de sábado em Ilhéus. Um abraço aí a você de Guararema, da Casa Jonas de Pilar. Guararema nesse momento 29 graus, umas nuvens pesadinhas estão passando aí, mas não vai haver chuva. A partir do meio-dia o sol volta a brilhar forte aí, tá? E nada de chuva no decorrer do período. A máxima vai ficar na casa dos 31 graus a partir do meio-dia, tá bom? Olha, gente, hoje é terça-feira, e terça-feira, você sabe, é dia do quadro Bem Viver. A gente fala aqui de saúde, qualidade de vida em geral, né? Dando sempre uma dica bacana para você que está nos assistindo. Então não perca, daqui a pouquinho tem um quadro Bem Viver, hoje com a presença do Dr. Hugo. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre ele aqui, né? Quem é o Dr. Hugo, para quem não conhece, é um psiquiatra aí, né? Bastante famoso já aí na região. Está aí nas redes sociais, tudo mais. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre ele e a gente vai trazê-lo aqui ao vivo. Se você tiver alguma pergunta, vá preparando. Aí você pode mandar através do chat do nosso YouTube, tá? Lá embaixo da nossa transmissão ao vivo, você pode mandar ali a pergunta, que vai ficar registrada aqui, e a gente vai passar para ele e dar a resposta para você, tá bom? Hoje um dos temas que a gente vai abordar com ele é sobre medicamentos, tá? Aqueles medicamentos que podem deixar a pessoa ali alterada depois que toma o medicamento. Então a gente vai falar sobre isso e quais os cuidados que devemos ter tomando esses medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai abordar sobre isso. Hoje também a gente vai ter outras entrevistas aqui no programa, falando de alguns eventos que vão acontecer aqui durante essa semana. E vamos falar isso, vamos ter a dica também da nossa querida Dalila Reis aqui hoje no programa, terça-feira, você sabe, ela sempre está aqui com a gente, não é isso? Então tá certo, vamos fazer um intervalo rapidinho, já já a gente volta com o quadro Bem Viver aqui no programa. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Ok, estamos aqui ao vivo com o nosso TVI News e o quadro Bem Viver. Hoje, terça-feira, é dia do quadro Bem Viver aqui no nosso programa. Claro que durante a semana você vai ver reprises desse programa, desse conteúdo, né? Em vários horários alternativos aqui da nossa programação, tá bom? E a gente aceita sugestões de pauta, viu? Você que está nos assistindo, esse quadro aí, o Bem Viver, que é importante para a qualidade de vida. Você que tiver uma sugestão, você pode enviar aqui para a nossa redação. Coloca o WhatsApp aí, por favor, na tela, Cássio. Você pode mandar através do WhatsApp, né, a sugestão de pauta. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre determinada situação, né, de qualidade de vida. Aí você vai escolher o tema, manda aí pra gente, tá bom? Vai sugestionando aí e a nossa produção vai atendendo aí na medida do possível, tá certo? Hoje nós estamos aqui nos estúdios ao vivo, né, com o Dr. Hugo Henrique Ribeiro de Almeida, médico formado pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Cândido Mendes em Medicina do Trabalho pela PUC, a PUC Goiás, né? Porque tem a PUC do Rio de Janeiro,
Ele fez a pós-graduação pela PUC de Goiás. Atualmente ele é diretor clínico do Hospital Municipal de Ibirapitanga e médico do Centro de Terapia da Criança em Aurelino Leal. Está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Barbosa. Bom dia a toda a equipe da TVI e a todos os telespectadores que estão assistindo o TVI News. É sempre um prazer estar aqui na TVI, viu, Barbosa? Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, doutor. Você que está em casa assistindo, você que está aí no trabalho, no seu celular, né? Se você quiser fazer perguntas, enviar algum comentário, fique à vontade, tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo chat aqui do YouTube, né? Se você está assistindo pela Ultra, pela operadora, você pode entrar aí no seu celular, no YouTube, coloca aí TVI Oficial e lá no canal tem a transmissão ao vivo, abaixo ali é o chat, você pode mandar sua pergunta que a gente vai registrar aqui ou até mesmo algum comentário, tá certo? Então fica aí à vontade, participa com a gente, interaja, faça esse programa com a gente, que é um prazer enorme, tá bom? Olha, vamos começar aqui, doutor, falando sobre a questão dos medicamentos, né? Medicamento, porque quando o cliente procura o psiquiatra é porque ele precisa de um medicamento. Geralmente ele é indicado por um psicólogo, né? Um profissional psicoterapeuta, e esses profissionais não são médicos, não podem receitar. Então o psiquiatra é que está apto ali a fazer medicamento para aquele paciente. E esses medicamentos, né, geralmente são medicamentos mais fortes, mexem com a cabeça, né? E, portanto, podem ter algum efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais, doutor? A gente ouve muito falar, né? Não sei se você lembra, mas há anos atrás uma deputada se machucou toda em casa e até pensou que foi alguém que entrou no apartamento e espancou ela. Ela estava toda machucada e a polícia constatou que ninguém entrou no prédio, ninguém entrou no apartamento. E aí o esposo dela acabou declarando que ela tomava uma determinada medicação, né, contra a ansiedade, e ela deve ter caído, se machucado. Esse remédio deixa a pessoa tão grogue assim a ponto de se machucar e não perceber? Barbosa, na verdade, antes de iniciar a fala, a gente precisa desmistificar de que as medicações psiquiátricas elas são fortes. Obviamente existem medicações que têm um potencial maior, mas são medicações como qualquer outra, mas que tratam o cérebro, que tratam as emoções. As medicações para ansiedade, né, que são popularmente conhecidas aí como inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eu vou trazer aqui para o popular. Fluoxetina, sertralina, venlafaxina. Na verdade, venlafaxina é parente, é um dual, mas está aí nesse rol de medicações para ansiedade. Paroxetina. São medicações que geralmente não têm tanto potencial de causar sedação. A sedação, ou até o delírio que pode acontecer, como aconteceu aí, que se eu não me engano foi com a deputada a Gleisi Hoffmann. Não, é assim. Joyce Hoffmann. Joyce Hoffmann, isso. Quais são as medicações que tipicamente trazem isso aí? São medicações como, por exemplo, o Zolpidem, não sei se você já ouviu falar. Já. Que é chamada de droga Z. Então o Zolpidem ele é muito famoso por causar sonambulismo. Então na internet está popularizado pessoas que compraram uma novilha naqueles programas de leilão, pessoas que compraram passagem de avião, compraram cruzeiro, pessoas que dirigem e não se lembram de ter dirigido, pessoas que, por exemplo, eu tenho uma paciente que falou: doutor, eu fiz a oração da noite, coloquei comida para meu filho, voltei para dormir e não me recordava de tudo isso que eu fiz. Então o Zolpidem ele é muito típico nisso aí. Além disso, Barbosa, a gente tem também os benzodiazepínicos. Vou trazer aqui para o popular: diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, que são medicações que inclusive as pessoas são tarja preta, receita controlada, mas as pessoas acabam tendo acesso, né, de maneira ilegal. Então essas medicações elas são famosas por causar confusão mental e sedação. São sedativos hipnóticos. Você fica sedado e você tende ali você pode ter confusão mental, você pode ter algum tipo de alucinação, enfim, vem com fraqueza muscular, risco de queda, é muito comum. Então você tem um relaxamento muscular, você perde o equilíbrio, perde a coordenação motora. E também, por ser um sedativo hipnótico, alguns mais do que outros, eles têm ali a característica de causar amnésia. Então o indivíduo ele não lembra. Ele caiu ali, teve aquelas lesões e não se recorda no dia seguinte. Provavelmente foi isso que aconteceu com a deputada. Recentemente tivemos outro caso famoso aí, né, do ex-presidente que se encontra preso na Polícia Federal, Jair Bolsonaro. Ele com ferro de solda tentou abrir lá a tornozeleira. E no momento do depoimento na polícia, ele alegou
que estava com confusão mental e também vítima de um efeito colateral de uma medicação que ele vinha tomando, né? E parece que ele tinha assim, tipo uma mania de perseguição, ele estava achando que tinha uma escuta ali dentro, que ele queria abrir para ver, né? Então tudo isso pode ser efeito dessa medicação também, né? A medicação que o ex-presidente estava utilizando era pregabalina, né? Pregabalina associada à sertralina. Eu tive a curiosidade na época de ler isso, porque chama atenção, é da área nossa. Na verdade, Barbosa, essa associação raramente causa isso. Pode acontecer, mas raramente causa isso. A pregabalina, a medicação que é utilizada, é um anticonvulsivante, medicação para convulsão fraco, que na prática clínica a gente utiliza para pessoas que têm dor crônica. Então, o pessoal que tem fibromialgia, ou enfim, até que tem um quadro de ansiedade, a gente usa numa dose maior. E a sertralina, como eu falei, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é para ansiedade. Os dois juntos, né, raramente, né, um efeito colateral raro, né, não vou lhe dizer que é impossível, mas é improvável, pode causar sim um delírio de perseguição, um delírio de conspiração. Agora, nesse contexto, a gente precisa analisar bem, porque envolve justiça, né? Então a gente não sabe se realmente foi isso ou não. Mas se você perguntar assim, do ponto de vista clínico, é provável, não é impossível, mas é improvável, é isso. Certo. Bom, agora vamos falar um pouco, né, da questão comportamental, né? Principalmente dos mais jovens, que agora se relacionam, né? Não só amizade, mas também um relacionamento afetivo através das redes sociais, né? E esses relacionamentos agora mudaram até de nomenclatura. Há bem pouco tempo atrás, ficante era coisa assim mais avançada. Hoje já não é mais, já está ultrapassado, né? Agora tem conversante, curtido, sei lá. Tem gente que só em curtir ali as fotos já acha que está tendo um relacionamento. Isso é da psique humana, realmente, essa mudança e eu acreditar nisso, porque assim, uma coisa é você avançar no tempo, é mudar, inovar, outra coisa é você acreditar nisso, né? Parece que as pessoas acreditam que só em curtir ali já está tendo um relacionamento com a outra pessoa e que a outra pessoa tem que corresponder. Como é que funciona isso na cabeça humana aí, doutor? Na verdade, Barbosa, é um processo que está relacionado à evolução da tecnologia, ao mundo que a gente vive hoje. As coisas são muito rápidas, são muito corridas. E esse vínculo na internet, ele é muito fácil de se fazer e, ao mesmo tempo, ele é muito fácil de se desfazer. Então você curte, começa a conversar, você citou aí, engraçado, o conversante, né, e tal, ou troca uma mensagem, mas ao mesmo tempo, se alguma coisa desapontar, você vai lá e bloqueia. Também se desfaz com muita facilidade. Então há facilidade para fazer o vínculo e também há facilidade para desfazer o vínculo. Mas antes de aprofundar mais nisso aí, a gente precisa entender o fenômeno da curtida. Eu não sei se você sabe como é que surgiu. Não. O Facebook começou a perceber que depois de uma postagem as pessoas começavam a colocar lá, legal, bacana, muito bom. E eles resolveram sintetizar isso simplesmente na curtida. E isso acaba seguindo um padrão de tudo, né? Então você vai no YouTube e tem os shorts, que são aqueles vídeos curtos. O story é só 1 minuto. O Reels é 1 minuto e meio. Então assim, o tempo está cada vez mais curto para você passar uma mensagem, né? O áudio é duas vezes, né? Então você escuta rápido. Então a curtida foi basicamente isso. Só que essa curtida, né, e as mensagens que vêm a partir disso aí, eles ativam o circuito da dopamina. O que é a dopamina, para quem não sabe? É o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, quando você é curtido, você acaba tendo a sensação de prazer, de aprovação, né? E aquilo ali desperta esse gatilho no cérebro e você vai se envolvendo, certo? Só que as pessoas constroem relacionamentos em cima disso aí, só que é um relacionamento sem base. Um relacionamento sem profundidade afetiva. Você não tem ali o vínculo afetivo necessário para se manter uma relação, então... Da mesma forma que começou simples, também termina simples. Esse é um fator. Mas aí tem o pós, né? Quer dizer, Sim. Quando há um rompimento, um bloqueio ou deixar de curtir, um dos lados acaba sofrendo mais e aí entra naquela expectativa, será que volta, será que não volta, né? Exatamente. Será que vai curtir, será que não vai? Aí vem também o efeito ou da depressão, começa ali com a tristeza e vai evoluindo, ou até mesmo de um quadro de ansiedade, né? Exatamente. Você tem a frustração, você pode desenvolver ali um quadro depressivo, enfim, uma depressão do humor, uma ansiedade, porque na verdade, Barbosa, se você for observar, esse relacionamento ele é baseado na idealização. O que é que você posta na rede social? É um recorte da sua vida idealizada.
entendeu? Então você posta uma foto de terno em um lugar bacana. Não necessariamente aquilo é a sua rotina, é o que você quer mostrar. Então as pessoas, às vezes, na grande maioria das vezes, quando você se envolve num relacionamento digital, principalmente, você idealiza aquela pessoa. Então o relacionamento ele está muito mais baseado na performance do que no que a pessoa realmente é. Então é muito mais o que você mostra ser do que o que você é. E isso que você trouxe é importante porque existe sim um quadro de dependência emocional digital, isso é reconhecido. Então quando você bloqueia, ou quando dá um ghost, como o pessoal chama, né? Some, desaparece, aquilo traz sim frustração, aquilo traz tristeza, aquilo traz ansiedade, porque você quebra uma expectativa. É comum aparecer no consultório hoje jovens, pessoas que chegam ao ponto de precisar do tratamento em função desse tipo de coisa, ou eles não relatam isso? Não, com certeza, muito comum. E você tocou nesse assunto, eu vou trazer aqui um fato curioso e que é da atualidade. Eu estou tendo muitos idosos e idosas que se apaixonam por um indivíduo que posta um vídeo ali na rede social, no TikTok. Então o camarada ele fala assim, só dando um exemplo aqui, né? Você, minha coroa, minha linda, eu te amo e tal, e começa a trazer um discurso, e aí o idoso ele fica apaixonado ele por aquela figura. Como se fosse para ele. Como se fosse para ele. E aí manda mensagem, entra na página ali do YouTube, faz comentário, enfim, e entra no quadro de dependência emocional e vai ao consultório para a gente poder tentar trabalhar isso aí. Mas acontece muito. E não só com os idosos, com os jovens também, que são frustrados porque o relacionamento não deu certo, enfim, e buscam ajuda profissional, sim. Mas o idoso, né, porque ele vem de uma cultura onde ele tende a acreditar mais nas coisas, né? Sim. Então ele acha que aquilo ali chegou para ele ou é para ela, né? Exatamente. E aí acredita mais do que... Por isso que a gente fala às vezes do idoso, assim como ele cai mais em golpe, né? Porque ele tem uma boa fé, ele costuma acreditar que tudo ali é verdadeiro e nem sempre é, na maioria dos casos não é, né? Exatamente. A mesma coisa, tem muito idoso aí que cai em golpe do amor, né? Porque o Dom Juan aparece ali, que não é às vezes nem o Dom Juan, às vezes é uma bandida que está ali por trás, né? Ou um bandido e se passa por o sexo oposto só para conquistar aquela outra pessoa e depois obter ali fins, né, de dinheiro. Já que você puxou isso aí, não sei se você viu um caso que saiu na mídia, de uma pessoa que foi conquistada por Brad Pitt. Eu já vi. Então se utilizou as fotos ali do ator e aí essa pessoa caiu nesse golpe do amor, né? Então isso é muito comum. Só puxando um pouco do que a gente havia falado, Barbosa, você trouxe o termo alucinação e trouxe o termo delírio. Isso. A gente também não pode deixar de falar que existe um transtorno mental, né? Que é o transtorno psicótico, que ele se manifesta dessa forma também, independente das medicações. Então o indivíduo ele vai ter ali, pode ter um delírio de perseguição, então ele vai achar que todo mundo está falando dele, que ele está sendo perseguido, que tem câmeras vigiando ele. Então câmeras dentro da própria residência, câmeras na vizinhança, isso é muito comum. Você vai ter também o delírio religioso. Então você acha que você é um profeta, que você tem uma conexão direta com Deus, não que não tenha, né? Mas ele acha que ele é escolhido dentre os homens. Escolhido, Então já tive paciente que entrou em velório para tentar ressuscitar o defunto, porque achava que tinha superpoderes. Então isso é um tipo de delírio também. Delírio de referência, que é tipo você assistir Barbosa aqui na televisão e achar que Barbosa está falando diretamente com você, está mandando um recado especificamente para você, dentre outras coisas. Então assim, existem sim efeitos das medicações, né, que podem trazer quadros como esse, e existe também o transtorno psicótico que pode se manifestar em qualquer pessoa. Por exemplo, a esquizofrenia, 1% da população pode ter esquizofrenia, né? É uma chance, um risco aí, né? Então também é um transtorno psicótico. Psiquiátrico. Realmente o mundo hoje leva a tudo, né, nessa questão da rede social, e tudo isso é muito ilusório, né? Como o doutor Hugo falou aqui, as pessoas fantasiam a outra pelo que ela vê e ela cria ali, né, idealiza aquela pessoa baseado no que ela imagina, não na realidade do outro. E tudo isso vai levando a pessoa para o mundo ilusório. E, claro, a rede social utiliza isso, né, se utiliza disso para vender produtos, para vender conceito, vender uma série de coisas que você que está ali do outro lado acaba até comprando a ideia sem imaginar que está comprando, né? Então isso é comum. Mas tem um lado negativo disso, o outro lado da história, que é esse lado do sentimental, né, do romântico, e você pode sair muito prejudicado nessa situação toda. Isso não tem como evitar, né, doutor? Não adianta a gente falar aqui, porque não existe uma fórmula, cada pessoa é uma pessoa, né?
E é claro que se ela tiver esse bom senso de evitar, né, se entregar a um relacionamento virtual, vai ser bom para ela, né, no futuro, né? Ela tem que evitar isso. Mas é difícil a gente aconselhar todo mundo, né? Então o ser humano foi feito dessa forma e eu acho que vai continuar assim até o fim, né? Na verdade, existe um fenômeno global que está relacionado a essa evolução tecnológica e também, eu costumo dizer, né, que ao mesmo tempo que a rede social aproxima, ela também afasta. Então, na maioria das vezes, são pessoas que são carentes, pessoas que estão isoladas e que acabam utilizando isso aí como subterfúgio, como fuga para aquele sofrimento, para aquele isolamento. Se você for observar o Tinder, já usou o Tinder, não? Não, ainda não, mas já conheço. É um aplicativo de relacionamento, né? Exatamente, aplicativo já entrei lá, já vi. O mais famoso que tem. Então, o Tinder, ele normalizou, ele popularizou os encontros amorosos. Então você tem um cardápio ali, vamos botar assim, de pessoas. Se você joga para a esquerda é porque você não gostou, se você joga para a direita é porque você gostou, é o match, né? Como a gente chama, match. Deu match, né? Exatamente. E aquilo ali acaba sendo uma fuga para muitas pessoas que estão solitárias ou que estão na dependência emocional de ter alguém, né? Então estão em busca. Mas também tem a parte negativa, né? A gente tem a parte negativa da frustração, da grande opção, o grande número de opções, né? Então não tem como a gente proteger, mas tem como a gente aconselhar. Então as pessoas, nosso cérebro ele foi preparado, Barbosa, para ter relacionamento com toque, com tom da voz, né? Com olhar. E infelizmente a tecnologia acaba trazendo essa nova realidade. E falar em frustração, né, nessa questão de deu match ou não, também tem o fato de pessoas que alimentam o ego, né, com essa variada, né, esse variado cardápio, chamados contatinhos também que você tem na rede social, né, e ali acaba não decidindo por ninguém, né, e fica ali o tempo todo escolhendo, e o tempo vai passando e vai ficando sozinho do mesmo jeito, né. Na verdade é como se fosse um jogo, mas tudo isso aí, Barbosa, tem uma raiz numa falta. Tudo onde tem excesso tem uma falta. Então, essa carência, essa necessidade de aprovação também, né, acaba sendo exagerada porque falta alguma coisa, falta amor próprio, falta ali, essa pessoa às vezes ela tem uma baixa autoestima, né? Então procura a rede social, procura essa aprovação para poder se alimentar daquilo ali. Bom, no seu caso tem um medicamento, né, para alguns casos, e para outros você também aconselha o psicólogo, né? O acompanhamento psicológico. Na verdade, sempre é importante a gente ter o acompanhamento psicológico. A medicação, eu digo que é algo a mais. Então, nem todo paciente com ansiedade ele vai fazer uso de medicação. Nem todo paciente com depressão ele vai fazer uso de medicação. A psiquiatria do futuro, Barbosa, da atualidade, que é o que a gente trabalha, é uma psiquiatria que foca na mudança do estilo de vida. Então, você vai fazer atividade física, você vai mudar a alimentação, existem alimentos que predispõem o desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão. Você vai fazer a terapia e a medicação só se for necessário. Existem casos que é necessário, doutor? Existe sim, e a gente vai tratar. Mas existe caso que a mudança no estilo de vida e a terapia resolve. E o mais importante de tudo, para você que está assistindo isso aqui, se você procura um médico e o médico é responsável, você não vai ficar viciado, você não vai ficar dopado. A medicação, ela vai fazer o papel dela durante um momento ali, um período da sua vida, né, que você precisa. Claro que existem transtornos que são crônicos, mas a grande maioria é só um tempo ali que você vai utilizar aquela medicação e depois você vai desmamar. Então fica tranquilo, se você precisar procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, procura, porque é muito mais importante que você peça ajuda do que se você fica em casa sofrendo sozinho, sem suporte. Bom, doutor Hugo, nós tivemos há pouco tempo uma pandemia terrível e cientistas já dizem aí que em 2026 nós poderemos ser acometidos por outra pandemia, né? Estão anunciando aí, daqui a pouco até eu vou dar essa notícia aqui. E fora isso, a própria ciência, né, está às voltas aí tentando entender uma invasão de possíveis, né, cometas que estão aí invadindo o sistema solar. Atualmente foram registrados mais de 70, um deles muito grande, identificado como 3I Atlas, né? E a NASA está tentando ocultar algumas informações sobre isso, mas já está muito evidente. Inclusive, no próximo dia 19, agora, vai haver um pronunciamento oficial da Agência Espacial dos Estados Unidos, ou talvez da Rússia, né? Porque
aliás, da China, perdão, porque a China, inclusive, está divulgando mais do que a NASA as informações sobre o 13 Atlas. Então existe assim, né, vamos usar um termo aqui, várias teorias da conspiração em torno de tudo. Hoje o indivíduo cria uma própria narrativa, né, uma própria história, e muitos tendem a acreditar nisso. Qual a sua expectativa, né? Qual a sua perspectiva dentro dessa área psiquiátrica para os próximos anos, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no nosso planeta, né? Barbosa, você falou uma coisa interessante que eu acho que mudou toda a história, que foi a questão da pandemia. Nós nunca tivemos um fenômeno pandêmico como esse, eu digo, na era da tecnologia, da informação, onde você tinha acesso às informações em tempo real. Você teve a gripe espanhola, você teve aqui no Brasil a epidemia de AIDS, você teve a epidemia de cólera, né? Mas da forma que foi o Covid e da forma que a gente tinha acesso às notícias, isso nunca aconteceu. Então, a população, depois de um grande período de estabilidade, viveu um contexto de caos, onde todo mundo morria, onde não se tinha uma medicação específica para tratamento da enfermidade, onde a gente teve um impacto econômico, né, muito grande. Então as pessoas começaram a viver, e o isolamento social, eu não posso esquecer disso, as pessoas começaram a ver ali um contexto de caos. A gente fala em quarta onda, não sei se você lembra, que tinha a primeira onda do Covid, segunda onda, terceira onda e a quarta onda. A quarta onda é mental. Então as sequelas em saúde mental deixadas pela pandemia. Então a gente já tinha um sistema de saúde relacionado à saúde mental no Brasil precário. De repente vem a pandemia, traz essa sobrecarga, não só da população, mas profissionais de saúde. E isso fica ainda por muitos e muitos e muitos anos. Quando você me traz uma notícia dessa de uma nova pandemia, eu até fico... eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantar aqui, a Organização Mundial de Saúde está alertando, porque é agora no começo de 2026. O que seria essa pandemia? A gripe que começou, né, H1N2, depois H1N3, ela já está se espalhando em todo o hemisfério norte, né, onde agora é inverno, e essa gripe não está sendo curada facilmente, né? Está agravando, está evoluindo para quadro de pneumonia. E muitas pessoas estão indo a óbito. Então, a Organização Mundial da Saúde está alertando as pessoas que essa onda depois vai se espalhar pelo mundo, porque agora está no hemisfério norte, mas a gente não pode esquecer que no meio do ano o inverno é no hemisfério sul, né? Então já há um alerta e uma preocupação muito grande das autoridades, porque a vacina já não está fazendo efeito e a medicação também não está surtindo muito efeito para essa gripe, né? Essa nova versão da gripe H1N3. É isso. E além disso, essa notícia dos cometas. Então, como eu falei para você, hoje a gente tem um problema de saúde, já é considerado, identificado. A gente tem os fatos reais, mas a gente tem as pessoas que criam em cima daquele fato real uma outra situação. Isso se transforma na fake news. E essa fake news ela acaba se difundindo. E aí sim, pessoas acreditando em narrativas de pessoas que criaram sem base nenhuma, né? E claro que isso traz aquela sensação de caos, de terra arrasada, de morte, enfim. E isso, claro, aumenta a ansiedade, pode gerar um quadro depressivo, piorar um quadro depressivo, dentre outros. Então a situação é bem crítica, viu? E agora o agravante de tudo, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo um experiente radialista, trabalhou na uma das maiores, se não a maior emissora de rádio do Brasil, em São Paulo e no Rio, e ele acreditou naquilo. Ele estava narrando, dando a versão dele, né? E eu falei, nossa, como é que ele acreditou nisso? É uma senhora gravada e a gente vê que, eu pelo menos reconheci que é inteligência artificial. Sim. E ela fez um depoimento emocionada sobre o ex-presidente Bolsonaro, isso está rodando na internet. E ele acreditou a tal ponto que ele está procurando identificar essa mulher, quem é essa mulher, onde ela mora, porque ele achou bacana. Então, gente, há uma confusão mental nisso também. As pessoas não sabem mais definir o que é real e o que é inteligência artificial, até por ser muito bem feito, né? Exatamente. E a gente falou há pouco do relacionamento aqui, tem muitos perfis hoje criados só com inteligência artificial, mulheres lindíssimas, perfeitas, e que falam assim, abertamente, eu estou aqui na fazenda, eu estou procurando um marido e tal, e você vê que tem inúmeras curtidas, comentários, as pessoas acreditam que é verdade, é incrível isso. Exatamente. Nessa situação que você me falou, você ainda tem uma figura física ali, um avatar, sei lá o quê. Mas a gente tem casos hoje de pessoas que se relacionam
com a inteligência artificial, já sabendo o que é inteligência artificial. Na verdade, se relaciona com o texto ali, porque você manda um texto e recebe um texto de volta. Então, isso foi até matéria do Fantástico. E eu estava comentando outro dia que antigamente nossa relação com a tecnologia era passiva. O que é? Você tem ali o acesso à tecnologia, você assiste o vídeo, enfim, está ali na rede social. Agora não. A tecnologia fala com você. Então, Barbosa, a gente não tem noção ainda de quais são os impactos que isso vai ter a longo prazo. A gente já vê a curto prazo, mas a longo prazo é só o tempo mesmo para dizer. Ontem, inclusive, eu estava lendo uma matéria que tem pessoas fazendo terapia com o chat GPT. Exatamente. Você imagina que ponto chegou a humanidade, né? Exatamente, isso é muito perigoso porque não é um profissional, mas por outro lado também, isso traz à tona a falta de profissionais. Então a gente tem uma demanda de saúde mental muito grande e a gente não tem profissionais para poder cobrir. Na maioria dos municípios, se você for observar aqui em Itabuna, isso não é crítica ao governo, a quantidade de psicólogos em relação à demanda da população é muito pequena. Não é só Itabuna, mas a grande maioria dos municípios é assim. Então as pessoas acabam recorrendo à tecnologia, mas isso também não é seguro, porque a gente está lidando com a vida humana e uma máquina lidando com a vida humana. Doutor Hugo, outra coisa, né, que com certeza vai começar a aumentar agora com essa nova tecnologia é o desemprego, né? A gente já vê hoje aqui no Brasil o autônomo, né, como se diz, o cara que vai ali se virar, empreender, é muito grande em função do desemprego. E isso tende a aumentar com essas novas tecnologias, né? Vocês estão realmente preparados para atender essa grande demanda que vai surgir? Você falou há pouco a falta de profissionais, né? Como é que vai ser daqui para frente? Vai ser complicado porque assim, Barbosa, antes a gente tinha automação e a gente tinha a conectividade. Agora está tudo junto. A gente tem máquinas automáticas e todas conectadas em rede. Então a tendência é que, por exemplo, caixa eletrônico mesmo já substituiu caixa há muito tempo. Né? Hoje você vai ali no McDonald's, você vai tirar um lanche, já não tem atendente. E assim por diante. A gente vai ter uma grande geração de desempregados. E essas pessoas, obviamente, podem adoecer mentalmente. O que elas devem fazer é procurar ganhar dinheiro ou inventar alguma coisa, né, para se fazer, para se ganhar dinheiro, dentro do contexto que a gente está, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes você está habituado só naquele trabalho, então não abriu a mente ainda. E possivelmente desempregado, né? Claro que isso aumenta o risco de depressão, de ansiedade e assim por diante. É verdade. Bom, para encerrar, eu queria que você desse o endereço da sua rede social e eu tenho visto alguns vídeos, né? Eu chamo de sketches porque são pequenos vídeos, né? Mas muito interessante de sua parte, né? Bem criativo, você falando ali direto com o seu paciente ou com os internautas, né? Dá endereço aí para as pessoas entrarem lá na sua rede social. É Instagram, né? O Instagram é o @Dr. Hugo Henrique e tem o Hugo Henrique pessoal, que é o meu Instagram pessoal, então pode seguir um ou outro. E como sugestão de tema, Barbosa, falando da parte digital, eu tenho recebido no consultório muita gente viciada nos jogos online. Jogo do Tigrinho principalmente. Fica aqui como sugestão de pauta. Então, próximo, você falou dos vídeos, eu trouxe isso. Eu ia abordar essa questão dos jogos, né? Mas o tempo está acabando hoje. Eu já ia abordar isso, porque o vício também, não só na própria internet, né? Na rede social, mas tem o vício dos jogos, que vem através da rede social, né? Porque antigamente, para você jogar, você tinha que ir num cassino. Hoje você joga deitado em casa com o celular na mão. Então isso também é um transtorno que piorou, que se moldou à atualidade, à era digital. Então já vai ficar a dica aí, né, para um próximo programa a gente abordar sobre isso aí. Eu nem olhei o chat aqui se tem perguntas, mas aí se eu tiver aqui eu vou te encaminhar depois. Tranquilo. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez por estar presente aqui, viu? Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Volte sempre aqui. Eu que agradeço a você. E sempre que precisar, sempre que a TV precisar, também estou à disposição. Obrigado. Ok, muito obrigado então, Dr. Hugo Henrique, que esteve aqui com a gente, psiquiatra. Ele que atende aqui em Itabuna, ali no São Caetano, no Trade Center, né? Trade Center. 7º andar agora, né? 5º andar. Aliás, 5º andar agora. 5º andar. 5º andar. Então, se você precisar aí, né, vai lá. Excelente profissional. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Faz essa questão.
17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Ok, estamos de volta aqui no TVI News ao vivo, a primeira edição aqui pela manhã, à tarde você tem a segunda edição a partir das 17 horas, tá bom? Fica ligado aí. Olha, vamos falar agora, gente, de uma feira que vai acontecer aqui em Itabuna, é um festival, na verdade, né? É o festival que vai acontecer do dia 17 ao dia 25, não é isso? Dia 21, perdão. Dia 17 ao dia 21 de dezembro, na Praça Camaquã, a Praça Otávio Mangabeira, famosa Praça Camaquã. Foi recém-inaugurada agora, né? Reinaugurada, está muito bonita a praça. E ali fica a sede do CESOL e ali também vai acontecer esse grande festival, né? O Festival da Economia Solidária que movimenta o coração de Itabuna. Afinal de contas, os pequenos empreendedores todos estão ligados aí ao CESOL. E a gente está aqui hoje com a Bárbara, né? A Bárbara Aragão, coordenadora do CESOL, e com o nosso querido Aldenis Meira, né, que também já foi vereador em Itabuna, e ele que agora está na APDS. Então a gente vai conversar com os dois aqui sobre esse festival que vai acontecer em Itabuna na próxima semana. Bom dia para vocês. Pega o microfone aí, Bárbara, por favor. Bom dia, Aldenis. Prazer tê-la aqui de volta. Bom dia, Barbosinha. O prazer é todo nosso. Como é que vai ser esse festival, Bárbara? Bom dia. Bom dia. Esse festival a gente vai reunir diversos empreendimentos, né, de todos os territórios da Bahia. A gente tem hoje os centros públicos, hoje a gente tem 23 territórios atendidos e a gente consegue hoje reunir empreendimentos de todos esses territórios que eles vão estar aqui durante o festival, né, para fazer a comercialização, mostrar, fazer degustação. Então eu chamo toda a comunidade, né, para vir conhecer esses empreendimentos, degustar e valorizar, né, o trabalho coletivo, a economia solidária. Já a gente vai falar desse território todo aí, mas eu queria saber agora do Aldenis, qual o papel da PDS, Aldenis, na Bahia hoje? É isso, Barbosa. E bom dia também aos ouvintes aqui, aos telespectadores, na verdade.
da TVI News. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui. Prazer é nosso. Aqui várias vezes aqui a seu convite. A PDS é uma associação de produção e desenvolvimento sustentável, e ela atua principalmente desenvolvendo políticas públicas em parceria com o governo do estado, com o governo federal. A gente tem várias atividades aí, tanto com o governo do estado como com o governo federal. E com entidades privadas também. Recentemente nós fizemos um festival em Salvador, Festival Nordestino de Economia Solidária, onde teve apoio público e teve apoio privado também de diversas empresas. Então, a atuação nossa nesse quesito foi um edital que nós vencemos da SET, Secretaria mais propriamente da Superintendência de Economia Solidária dentro da SET, que o Venceslau é o superintendente, e para realizar 6 festivais na Bahia, né? Realizamos inclusive esse Nordeste, que foi o terceiro, e esse agora é o 4º festival. Em fevereiro vamos estar realizando um em Cabralha, um festival indígena, de artesanato indígena, lá em Coroa Vermelha. Então o nosso papel com relação a essa política pública específica é de fomentar a política pública da economia solidária, de fazer com que esses empreendimentos que são acompanhados pelos centros públicos, cuja Bárbara aqui é coordenadora de um deles, a gente vai abarcar todos os 23 centros públicos que existem na Bahia de economia solidária, para que essas pessoas possam estar fazendo intercâmbio de mercadorias. Então, durante esse festival nós vamos ter o quê? Vamos ter 5 dias de atrações culturais, atração musical, tem um palco armado lá e uma tenda ali na Praça Camacan, e vamos estar também tendo rodadas de negócio no festival. Nós fizemos um aqui em 2023. Fizemos um festival ali na Praça Olinto Leone. É verdade. O pessoal da CDL também apoiou. Teve Valdino, que é do CDL, né? CDL, não, Associação Comercial. Associação Comercial teve lá, fez uma palestra, e agora vamos estar fazendo o Carlos Lee nos cedeu o espaço da CDL, que fica ali próximo, né? Nós vamos fazer 2 rodadas de negócio ali no auditório da CDL, aproveitar para agradecer Carlos Lee e toda a equipe do CDL também que está nos apoiando, e vamos ter essas rodadas de negócio também, cozinha show. Vamos ter 3 cozinhas shows também durante esse evento. Então isso aí é mais ou menos um retrato do que é o nosso papel com relação à economia solidária e especificamente o que estamos fazendo nesse festival aqui em Itabuna a partir de amanhã. Bacana. Ô Bárbara, eu até falei próxima semana, mas já começa amanhã, né? Bárbara, esses territórios, né? Dá para falar um pouquinho sobre esses territórios? Quantas pessoas mais ou menos tem em cada território desse? Cada território, né, tem a sua identidade. Hoje o nosso carro-chefe, a nossa identidade é o chocolate, né? Nosso território. Temos o CESOL Metropolitano de Salvador, é o artesanato. Metropolitano 2 também é o artesanato. Em média, cada centro público desse traz aí uns 50, 60 empreendimentos para representando, né? E lembrando que cada empreendimento é um grupo, né? São associações, são cooperativas, são grupos familiares. Então é um empreendimento que cada empreendimento representa mais 100 pessoas, 200, depende de cada associação. Qual é o território que tem mais pessoas assim? Ai, você hoje. Na verdade, esse contrato que a CETRI tem com o CESOL, cada CESOL tem que atender no mínimo 192 empreendimentos. Como a Bárbara colocou, se cada empreendimento desse tem em média de 10 pessoas por empreendimento, então quase 2.000 pessoas são atendidas por cada centro. Se a gente está falando em 23 centros, então a gente está falando de uma gama aí de mais de 40 mil pessoas que são atendidas por essa política pública de centro público. Impressionante, né? A economia solidária é importante, né, por esse apoio que as pessoas recebem, né? Porque às vezes a pessoa tem vontade de empreender, mas está ali perdida, não sabe nem por onde começar, não tem uma ajuda de recurso financeiro, né? Nenhum banco quer emprestar dinheiro, porque não acredita, não tem às vezes garantia. Então aí que entra o CESOL, que é muito importante para dar esse apoio, né? É importante lembrar que o centro público, para você fazer parte da carteira, você não precisa ser um grupo registrado, né? Não precisa formal, não precisa ter CNPJ. Basta o CPF. Basta o CPF do grupo, aí tem que ser um grupo.
que a gente consiga atender. E toda assistência técnica, desde a qualificação do rótulo, embalagem, é de graça, o Sesol não cobra por nada. A equipe técnica vai lá na sua área produtiva, conhece o seu produto, vê quais são as qualificações necessárias para aquele produto, realiza essas qualificações e depois a gente abre mercado. E aí a gente tem, hoje aqui no nosso território, a gente temos 2 lojas colaborativas, uma no Shopping Jequitibá e outra na Praça Camacan, que é o espaço para os empreendimentos expor. Lá a gente consegue já expor, a gente tem mais de 60 empreendimentos expondo na nossa loja. E aí a comercialização é a última parte do processo de qualificação, né, dos produtos. E a gente tem também o nosso agente de vendas que faz a abertura do mercado convencional, onde lá depois que qualifica, está tudo certinho, vê a legislação, né, que precisa, e a gente abre mercado para esse produto. Sem falar nas feiras e eventos que a gente sempre está convidando para estar participando também. E a fábrica de chocolate, né, que foi até na época que a Aldene estava no Sesol, né, foi colocada ali na UESC. Como é que está o funcionamento da fábrica? O pessoal está produzindo chocolate lá? A fábrica funciona, né, dentro da UESC ainda, e a gente tem 24 empreendimentos, né, do Sesol, que ativos, que entregam chocolate, ou entregam cacau e produzem o chocolate, tem a sua marca. O Sesol entrou na qualificação, criou muitos desses empreendimentos, nunca produziram, né? Tinha um sonho de mas ter. Não tinha como produzir. Não tinha como produzir. Hoje ele já tem marcas. Na FEBAFES mesmo, a gente já teve acho que uns 10 empreendimentos comercializando na FEBAFES com a própria marca de chocolate, que são produzidos dentro da Chocosol. Aldene, você que estava no início, né, desse processo da fábrica de chocolate, a gente não vê muita divulgação disso por parte do governo do estado. Por quê? Porque não dá conta se muita gente procurar? O que é que acontece? É porque, na verdade, Barbosinha, ali foi um empreendimento feito pela CETRI também, com recurso inclusive do Ministério da Ciência e Tecnologia, um programa que tinha lá chamado CVT, teve aporte de recursos da CETRI também. E é um empreendimento que, como a Bárbara falou aqui, ele tem a finalidade de atender os empreendimentos que são da carteira ativa do Sesol. Então o Sesol tem lá, não sei quantos, mas vou chutar aqui, que tem uns 30 empreendimentos que tratam do chocolate. Então esses 30 empreendimentos vai poder colocar os produtos lá para beneficiar e levar seu produto para comercializar com sua marca. Então eu acho assim interessante, porque a gente está fazendo também uma plasticaria agora no Recôncavo, na região do Litoral Norte, melhor, e estamos pensando em outros tipos de empreendimentos dessa natureza, porque ele acaba sendo o finalístico, né? O Sesol, a política pública, quando foi pensada, é para pegar o camarada ali que vendia a cocada enrolada no papel de pão e de repente dar uma marca a ela, fazer um estudo de viabilidade daquele produto dela, precificar aquele produto e buscar o mercado é a última coisa. Então e a gente está chegando também agora nesse patamar de assim, o camarada às vezes não tinha como fazer um financiamento para uma fábrica de chocolate individual. Mas lá é uma fábrica coletiva que ele não precisou nem financiar. O governo financiou e deu as condições a ele para fazer. Entendeu? Então, a divulgação em si não é feito muito, porque ele é para, assim, não é para dizer a todos, venham para cá. Ele tem que vir primeiro para o Sesol. Ele tem que passar pelo Sesol, passar pela assistência técnica. Não quer dizer que está fechado, que possa ser que venha novos. Mas tem que ser através do Sesol. Pode vir mas tem que vir através do Sesol. Porque o chocolate produzido na Chocosol, ele tem que vir já de um cacau de qualidade. E o Sesol entra nessa fase também, né? A cadeia do chocolate hoje, do centro público, é a única que a gente atende, desde a planta até a comercialização. Desde tudo que a gente faz qualifica a amêndoa, produz o chocolate, qualifica a embalagem e faz a comercialização do chocolate também. Então é a que a gente atende desde o início até o final. Então, só para dar como exemplo, Bárbara, digamos que um cidadão, uma cidadã, ela tem um sonho de fabricar chocolate. Mas ela não sabe nada sobre isso, né? Onde comprar o melhor cacau, como comprar esse cacau, o pó do cacau, né? O chocolate, enfim. Aí, chegando do Sesol, ela pode se associar como indivíduo ou ela tem que ser uma associação? Como é que funciona? Para ela tem que ser, não precisa ser necessariamente uma associação, mas tem que ser um grupo. Ela tem que juntar ali no mínimo quantas pessoas? No mínimo umas 7 pessoas. O grupo tem que trabalhar no chocolate, na produção
ou na comercialização, o grupo tem que estar ali. Não precisa ser todos juntos, mas todo mundo tem que fazer parte do processo produtivo. Do chocolate. Às vezes a gente tem um grupo mesmo que é um grupo familiar. Todos produzem, todos trabalham na lavoura, lá, o pai, a mãe, os 2 filhos, o genro, a nora, todos trabalham lá na lavoura, colhendo e coisa. Eles não tinham o cacau qualificado, né? Eles colhiam e secava e botava para vender. Aí o Sesol apresentou, né, o projeto da Chocosol para eles, e eles começaram a fazer a qualificação. E aí o Sesol fez o treinamento com eles para o cacau de qualidade, e eles começaram a produzir o cacau de qualidade, e hoje eles já têm, aí o Sesol criou a logomarca para eles, criou a identidade visual deles, e hoje ele já tem a própria marca de chocolate. Aí lembrando, a pessoa quer fazer o chocolate, ele precisa ser um grupo, né, tem que estar em um grupo, e entra na carteira ativa do Sesol. Aí o Sesol vai qualificar. Se eles não têm chocolate, se eles não produzem cacau, ele vai ter que ser um comprador. Mas a ideia da Chocosol é que para os produtores de chocolate, que tenham os produtores de cacau, né, para produzir. Certo. O pequeno produtor, né? Ele mesmo produziu o chocolate dele. Exatamente. Entendi. Agora, assim, o Sesol ele tem um papel, então, fundamental, né, de associativismo, né? Ou seja, tem que ser associado ali, um grupo de mínimo mais 6 pessoas. Dizem, né, eu ouço falar muito, essa região não tem cultura de cooperativismo, de associativismo. Isso é verdade ou você nota que não, que as pessoas querem se associar? Bom, é verdade, só que a gente está tentando quebrar essa bolha, e a gente tem já alguns grupos de sucesso, né, que a gente consegue, mas a gente tem principalmente associações quando é muito grande, a gente tem uma certa dificuldade realmente para tentar fazer o trabalho coletivo, né? Às vezes para a produção eles até conseguem, às vezes para a comercialização não, porque às vezes a gente precisa vir alguém, aí é sempre a mesma pessoa, que às vezes o restante do grupo não quer participar. Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo trabalhar, a gente está fazendo alguns treinamentos, algumas oficinas, aí chama para conhecer, para fazer algumas visitas técnicas também para conhecer, e a gente está quebrando essa resistência que eles têm para associativismo, trabalho coletivo, a gestão coletiva também, né, desses empreendimentos, e a gente está mudando essa realidade. Ok. Denis, na Bahia, né, como um todo, você que hoje percorre a Bahia toda, né, com a PDS, né? Isso. Como é que você vê o associativismo? Tem melhorado? Tem alguma resistência em alguma região, outra não? Bem, tem umas regiões que têm mais tradição associativista. Por incrível que pareça, essa região do sertão, acho que quanto mais a dificuldade, mais a necessidade, né? Eles já viram que a importância de estarem juntos, de estarem associados em um único objetivo, facilita para que eles alcancem os seus objetivos finalísticos. Então, a gente tem percorrido, a gente tem visto, a região do Sisal, ela é muito forte, associativismo, né? É uma região, a região ali do Piemonte, da Diamantina, também é forte, a região de Juazeiro um pouco, mas está aumentando essa questão do associativismo, né? E eles produzem bem, quem for lá no festival nesses dias vai poder deliciar de coisas assim maravilhosas. Tem uma cerveja, eu vou logo para a cerveja, tem uma cerveja de umbu. Não sei se é porque eu sou do sertão também, da terra do umbu. Mas o umbu é gostoso. É uma cerveja de umbu, que é uma delícia. Tem uma cerveja de licuri, né? O queijo lá da região norte do São Francisco, né? Região de Juazeiro. O queijo de cabra, menino, um queijo curado no vinho. Rapaz, você vai ver muitas delícias, né? E com preços compatíveis, né? Então, e tudo isso é um produto do Centro Público de Economia Solidária. É um produto que não existia antes e que a gente qualificou, capacitou aqueles grupos familiares, aquelas associações, e hoje eles estão chegando num padrão de excelência, alguns de exportação, inclusive, de produto. Olha que bacana. De exportação para fora, né? Então, a gente vê que o associativismo é a solução, é importante, porque o pequeno já é pequeno, você ficar sozinho, né? Agora, existe alguma associação dessa que quer migrar depois para ser uma empresa, ou eles não pensam assim?
Não, eles acabam sendo uma microempresa, né? Na verdade acaba, por exemplo, a Casa do Mel de Pintadas, né? Eles têm a Casa de Ração, eles têm um conglomerado lá em Pintadas, por exemplo, que é uma empresinha, acho que é a maior empresa da cidade, a cidade é pequena, né? Acho que é a maior empresa da cidade, mas eles continuam sendo empreendimentos de economia solidária, associativismo, cooperativismo, eles continuam sendo aquele, porque também não é grande vantagem você migrar, porque por mais que queiram ser grande, aí ele vai entrar num outro patamar de negócio, né? Não é mais o mesmo negócio, vai entrar num negócio de escala e tal. Vai pagar até muito mais impostos. Muito mais impostos, né? E a escala também não chega a esse ponto ainda, né? Mas eu não tenho conhecimento de nenhum que chegou a esse ponto e falou assim, agora eu estou migrando para uma associação, sociedade anônima ou para uma sociedade limitada. Não conheço nenhum ainda que migrou para isso. Mas é o cooperativismo mesmo. E você disse que tem as rodadas de negócio, né? Que é onde, por exemplo, vai vir aí o queijo com vinho, né? Que você falou? Curado no vinho. Curado no queijo vinho. De cabra curado no vinho. Leite de cabra ainda por cima, né? Tem a cerveja de umbu. Aí nessas rodas de negociação é o quê? O produtor vendendo para o comerciante, é assim? A gente vai buscar, a gente está contactando com alguns comerciantes que são do ramo para que vá também, para que conheça, entendeu? Mas a gente tem surtido muito efeito também, inclusive o intercâmbio. O intercâmbio entre o centro público, que aqui nós não temos aqui, por exemplo, produção de cerveja de umbu, esses dois exemplos. Aqui tem uma de cacau que eu já vi, cacau, né? E eles não têm cacau. Então esses festivais também é um momento que a gente faz um intercâmbio, que a gente faz negócios entre nós, fazemos negócios entre nós e, claro, fazemos negócios para fora. Por exemplo, esse festival indígena, nós estamos trazendo 5 empresários de São Paulo, o que vai ter em Cabralha. Nós estamos trazendo 5 empresários de São Paulo, que é do ramo de artesanato de indígena, e eles já vêm com a função, eles já disseram, cada um vai levar no mínimo 20 mil reais de produto e vai fechar negócios futuros, entendeu? E aqui, esses festivais aqui, também tem buscado conversar com os empresários locais, que aproveitam o seu canal aqui, que é de grande audiência dentre os lojistas e tal, que compareçam, que conheçam os produtos, se interessar por algum dos produtos, que feche negócio, o pessoal entrega, tem o Sessol daqui que pode ajudar na logística, enfim, é o momento de a gente estar crescendo esse ramo de atividade da economia solidária. Que bacana, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo essa iniciativa do Estado em ter o Sessol, né? Quando foi inaugurado aqui, acho que já tem uns 5 anos, né, o Sessol? Tem mais já? Passa rápido, né? Passa rápido. Eu era presidente da Câmara, né? No primeiro mandato. Foi em 2013. 2013, tem uns 10 anos. 2013. Né? Mais de 10, né? 12 anos. 12 anos. Para 13 já. E eu fiquei muito feliz, né, com essa iniciativa do Sessol, porque realmente é uma porta de entrada para essas pessoas que querem fazer algo. E você foi parceiro desde o início. Eu lembro. Muito inclusive bem, era ali. A turma lá, e o Barbosinha. Eu tive na inauguração ali, na primeira sede, né, que foi ali no... Libêncio, perto da casa da Magabinha ali, daquele alto ali, bacana. E é uma porta de entrada, então aquelas pessoas que estão ali, né, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, é uma boa iniciativa, né? A questão do associativismo é interessante porque você vai juntando células ali, né, e fortalecendo aquelas pessoas, até para uma duração maior do negócio, né? Com certeza. Porque várias pessoas juntas se vão desistir, mas tem mais 6 ali. E isso acaba dando uma estabilidade no negócio. Né? Exatamente. Bom, quanto espera aí de movimentação financeira num negócio como esse, numa feira como essa? Você tem ideia dos valores que vão circular aí? Você falou há pouco que só um está trazendo 20 mil de mercadoria. Né? A gente no último eu digo à parte, porque o último, como foi um festival que a gente englobou o Nordeste, a gente teve negócio local no momento de 3 milhões e pouco de reais. Mas em média esses festivais, o de Juazeiro, Itabuna, 400, 500 mil reais de negócio durante o festival. Agora acaba se fechando muito negócio para futuro. Né? Negócio para futuro aí chega a mais, muito mais de 1 milhão, chega a 2 milhões, 3 milhões, que são negócios que são fechados para futuro. Porque às vezes a pessoa experimenta ali, conversa e tal, mas não fecha o negócio, fecha depois, né? Porque o que eu estou falando aqui de 500 mil reais é o camarada que vai lá na gôndola e compra o queijo e leva para casa. Esse aí. Mas do empresário que fechou um negócio com... Aí o valor é bem maior. Bem maior,
E uma coisa que perdura depois, né? Porque o comerciante ele vai querer sempre vender aquele produto. Claro, se ele gostou do produto, se o cliente dele gostou do produto, ele vai estar sempre querendo aquele produto. E a ideia do festival, das feiras, é justamente essa, né? Essa é a ideia de você dar visibilidade, ao negócio e chamar as pessoas para que ali acaba sendo um espaço de degustação e de visão do todo, de quais são os produtos que existem. Você tem um showroom, na verdade, de produtos para que você possa escolher. Então, reforço aqui o convite aos empresários locais que vá lá conhecer esses produtores, né? Não são concorrentes de vocês, são produtores que estão também comercializando ali, mas que tem muitos produtos que podem vir para Itabuna e que você pode ter uma boa oportunidade de negócio, Você que trabalha aí com laticínio, por exemplo, você pode fechar um negócio bom. Você trabalha com bebidas, né? Com artesanatos, pode fechar um bom negócio lá e ser bom para todo mundo. É uma oportunidade de você ter um produto de repente exclusivo, né? Que você pode encomendar até a produção toda daquela empresa ali, né? Há a possibilidade. E ter um produto de exclusividade, né? Então, ó, só o laticínio fulano de tal vai vender o queijo de cabra curtido no vinho, né? Bom, vem alguma autoridade para a abertura, o governador, secretário, alguém vem aí? O superintendente de Economia Solidária, Venceslau, já confirmou. A gente mandou convite para o prefeito, o local ainda não confirmou, mas acredito que se ele não for, vai mandar alguém da prefeitura. E o secretário também, o Augusto Vasconcelos, estava lá tentando ver a agenda dele para ver se vinha, né? Não confirmou ainda também. Mas com certeza vai ter o pessoal da prefeitura, o Venceslau vai estar aí presente também. Agora você falou aí parece que é uma fábrica de plástico que tem lá na região metropolitana. A gente está montando agora. Plástico é o quê? Embalagem? Para embalagem, plasticaria para embalagem. É bom porque vai ser um negócio que também a gente vai estar acabando, que a gente consome muito, todos os centros públicos consomem muita embalagem, entendeu? E a gente vai fechando a cadeia, a gente vai tendo... O dinheiro circular, nós mesmos circulando entre nós mesmo ali. É aquele negócio da economia local. Assim, outra coisa importante, de falar de dinheiro circulando, uma outra política pública, um outro viés também que o CESOL está começando a entrar agora também, que é na questão das moedas sociais, entendeu? A gente buscar cada vez mais valorizar aquele local, e tendo uma moeda social. A gente tem alguns exemplos aí, inclusive encampado por prefeitura aqui de Diaroba, que é a vizinha nossa aqui, lá em Sergipe. Lá isso foi um sucesso. Acabou que a moeda social, e no Ceará eles têm um forte apelo também nessa questão da moeda social, que começou por lá, né? Rio de Janeiro tem muito também essa questão, e a gente está também tentando ver aqui, porque é uma forma da gente estar circulando entre nós mesmos ali, e para não precisar também usar pagar a Visa. A gente já falou isso aqui outro dia, não sei se foi com alguém do CESOL mesmo, a gente abordou esse tema aqui, vocês falaram, até deu um exemplo, mas tem muita gente que está assistindo agora e que não viu, não sabe, né? Como é que é essa moeda social? Explica aí. A moeda social é uma moeda que circula dentro de um determinado setor, ou geralmente dentro de um determinado local, uma localidade. Um exemplo, aqui o bairro onde você está situado, vamos supor que é um bairro que tem vários comércios. Então, a moeda social, ela é equivalente ao real, então inclusive tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, já está em vias de ser sancionado, dela ser... já é pelo Banco Central, já é aceita pelo Banco Central, mas ela está sendo normatizada. Então, mas o que eu quero dizer? A finalidade dela é fazer a coisa circular. Você paga seu funcionário, por exemplo, aqui tem um grande comércio num determinado local, nesse bairro aqui, os empresários ali que forem ganhos, eles vão começar a pagar o auxílio alimentação, por exemplo, para o funcionário. E ali vai estar cadastrado, se não for o auxílio todo, parte dele, vai estar cadastrado empreendimentos locais ali que vende alimentação. Então, vai facilitar aquele comércio ali local, entendeu? Você pode cadastrar, inclusive tem uma discussão para que parte, não o total, mas parte do recurso do Bolsa Família, ela seja que as moedas sociais possam também agregar a parte disso, que é uma forma de você ver o comércio daquele local ali, a quitanda daquele local, né? A gente vai fortalecendo a economia local. Essa é a função. Tem que ter uma conscientização também do comerciante para não explorar, né? Não vender mais caro, porque senão porque a partir do momento que ele adere à moeda social, o preço dele também é fiscalizado.
entendeu? O preço dele não é solto, então ele tem que ter um preço compatível. Se ele não tiver um preço compatível, ele está fora. Dá um exemplo de algum lugar que já circula e o nome da moeda, você lembra aí, algum local? Eu acho que Aratu é a de Aroba, é Aratu, é? Eu acho que é. Aratu, Indiaroba. Em Fortaleza tem... A gente tem também alguns eventos que aderem à moeda social. Agora, em novembro, a gente teve novembro, a gente teve o ENAPEG. Eles aderiram quando a pessoa fazia inscrição do evento, né, da faculdade. Pagava com... Você pagava a inscrição normal e do valor da inscrição, R$50 era separado para virar moeda social. E aí teve uma feira da economia solidária nesse evento e você ganhava, eu esqueci o nome da moeda que foi utilizado lá durante o evento. E era convertido na moeda social e você poderia consumir lá dentro do evento. E teve foram 3 dias de evento e a gente conseguiu fazer uma comercialização excelente. Agora, para a pessoa que está em casa entender, deixa eu quem recebe essa moeda depois, como é que transforma ela em real? Essa moeda, por exemplo, a mais famosa que tem, que hoje é eles têm um banco, que é essa de Fortaleza, que foi uma das primeiras, se chama Palmas. Eles têm cartão de crédito, eles têm banco, eles têm, tá bem organizado. Quem puder aí depois dar uma pesquisada, essa moeda Palmas, que já tem uma visibilidade grande. Começou em um bairro de Fortaleza, uma invasão que tinha lá, chamado Palmas. Eles começaram a eles falaram assim, ele fala que eles contam a história, porque ele falou, a gente vai criar um banco, aí a polícia baixou lá, você está criando um banco? Aí, cadê o banqueiro? Quando achou, só tinha um banco, um tamborete. Só tinha um tamborete. O único banco que tinha era um tamborete. Começou lá com R$2 e as pessoas foram botando recursos, as pessoas vão ficando sócios do banco, vai botando recurso no banco também, que é um banco. É um banco. Interessante. Isso facilita, né, para que só comercialize ali naquele ambiente, né, e o ambiente vai crescendo. O ambiente que eu digo é um bairro, depois uma comunidade inteira, né, uma cidade. Isso é importante. Agora, como é que troca esse dinheiro? Explica aí, como é que o cara troca esse dinheiro? Porque no Ceará você falou que já tem um banco, mas no lugar que não tem um banco. Ele criou a moeda social, ele necessariamente tem que ter o banco de conversão. Né? Ele tem que ter o banco de conversão. Ele tem ali. Porque às vezes quando você fala em banco, você imagina aquele prédio imenso, cheio de portas. Não, hoje o banco está aqui. Na internet. Hoje o banco está na internet, com Pix e tal. Então, tem as fintechs, né, esses vários bancos. Inclusive alguns aí até com escândalos aí que você está vendo de cresceram tanto, mas é um banco normal, você converte normal pelo aplicativo tranquilamente. Bacana. Bom, como é que você vê hoje, né? Faz uma avaliação aí da importância do CESOL, né, para as comunidades como essa nossa aqui dessa região. Hoje o Centro Público ele abrange já 192 empreendimentos e ele consegue, né, aumentar a visibilidade desses empreendimentos, aumentar a qualidade de vida para esses empreendimentos, criar uma expectativa, né? Eles conseguem, às vezes, empreendimentos que estão na zona rural, a gente tem empreendimentos na zona rural que não tem nem energia ainda. Então eles já conseguem visualizar um futuro, conseguem aumentar a sua produção e abrir mercado. Às vezes eles tinham os produtos, mas a gente empreendimentos que tinha produto, produzia, um exemplo, mel de cacau, mas não tinha. Eles não tinham visão de mercado para onde vender e aí a gente consegue entrar, qualificar esse produto, comprar as embalagens e comercializar o produto. Hoje eles vendem no CESOL, mas já tem a sua própria clientela, né? Ele já consegue ter essa visão de mercado de empreender. Né? Então, acho que isso é o mais importante do CESOL, a gente conseguir dar uma expectativa de vida, melhorar de renda, né? E a qualidade de vida também para esses empreendimentos. Ok. Aldene, você que está envolvido com isso aí há muito tempo, desde o início, né? Onde o CESOL deve parar, né? Parar que eu digo assim, qual é o máximo que você imagina o CESOL lá na frente, já com essas indústrias aqui, tem a do chocolate, tem a do plástico, né? Futuramente deve surgir outras, né? Eu acho sim, eu acho que está caminhando para fechando um ciclo de economia solidária. Eu acho que hoje o que nos falta ainda é o banco, né? O banco cooperativo. Nós estamos falando de mais de 40 mil pessoas, né? Então teria em potencial aí de clientes para começar. Eu acho que o banco social seria um dos desafios que temos ainda, e
ver algumas cadeias produtivas também que a gente pode estar fazendo essa questão de fábricas, como a de chocolate, como a de plástico, né? Mas assim, a gente pode ver usinas de laticínio, tem algumas coisas ainda para ser feita. Mas assim, eu acho que não tem um teto, né? Como diria a Dilma, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. É verdade, é isso aí. Ô, Bárbara, fala mais um pouco da programação então, né? Quem está assistindo aí, né? A partir de hoje, hoje não, amanhã. Não, amanhã, né? Amanhã. A partir 17. de amanhã, a abertura oficial às 18 horas. Vamos ter a abertura da solenidade, depois a feira já inicia, temos atrações musicais já também amanhã. Na quinta-feira, a feira inicia às 15 horas. Teremos uma cozinha show com a cozinha ancestral, né, do Quilombo. Vamos ter uma moqueca de siri com farofa de tapioca. Vão lá que vai ter degustação. Coisa da cozinha boa. Show, sim. No sábado, ou na sexta-feira, também teremos cozinha show, uma torta de cacau com mousse de morango também, na sexta. A feira também inicia às 15 horas e vai até às 22. Duas atrações musicais. No sábado também o mesmo horário. Sábado teremos 4. 4 atrações musicais no sábado. Começa também às 15 horas. No domingo também começa às 15. Teremos a última cozinha show, que é o filé ao molho de cacau. Olha, quem é que vai chefiar a cozinha? Você sabe, não? No domingo é Samuel e Elaine, da Ganja... Caixa do Gaúcho. Da Caixa do Gaúcho. Isso. Eles tinham até um programa aqui com a gente. O casal gaúcho ali. Isso. Estou olhando aqui que vai ter também o Ita Rock, né, dentro da programação, né? Isso, é no sábado. Vai ser aberto ao público, né? O cantor e compositor Pedro Pondé, que vai se apresentar no festival. O Ita Rock, né, que vai ser no sábado, dia 20, a partir das 17 horas, ali também na Praça Camacan. Bacana, viu? Programação muito boa. Promovida aí pela MK Produções, né? O festival tem o patrocínio do Governo da Bahia e também a Secretaria Estadual de Turismo e a Bahia Gás. Esse é o festival de música dentro do festival da Sessol. Eles nos pediram o espaço para... E é bom que agregou, né? Agregou, eles trouxeram as atrações musicais, a gente trocou um espaço que está ali. Quer dizer, foi feito uma coisa que foi bom para todo mundo. E vai estar realizando esse Ita Rock. O Pedro Pondé está vindo, né? O Pedro Pondé tocou também no nosso primeiro festival aqui. Ele atrai um público bom de pessoas, vai movimentar bastante. Com certeza. Aquela praça por si só já é movimentada, viu? Mas ontem, segunda-feira, em plena segunda, eu falei, não, segunda, terça e quarta aqui não tem nada, não. Tava lotado ontem. E agora com aquela decoração ali, todo mundo quer fazer selfie, né? E a fonte luminosa ali também, então ficou bacana. Ficou muito bonita a praça. Muito parabenizar aqui então o prefeito. A feira já, com certeza, ia ser um sucesso, né? Vai ser mais ainda, porque vai pegar o público dela e o público que vai estar passando ali, né? Porque você vê que na versão que a gente fez aqui em 23, também foi casado com o Natal Luz, né? O Natal Luz da prefeitura. E a praça era até menor, né? Foi na praça, foi lá. Lá a gente precisou alugar um espaço ali e tal. E agora não, agora a gente está com um espaço bem maior. Bem mais vocês ainda têm a sede ali do Sessol que vai dar apoio, né? Deu tudo certo. Tudo certo, Então, parabéns, viu, para vocês, estão comandando aí a economia solidária, não só em Itabuna, Sessol, mas na Bahia toda, né? E mais uma realização desse festival que é sucesso, né? Festival da Economia Solidária. É isso, eu queria agradecer aqui o espaço que você se deu. Dizer que estamos aqui também com o nosso amigo Gilson. Gilson é tesoureiro, é o homem do dinheiro. É um homem importante. Gilson é importante. Tá aí, um abraço, Gilson. Tá aqui conosco. Gilson Cabeção. Conhecido aí. Conhecido, famoso, E o Kiko, que você falou aí agora, que é o secretário de planejamento do município, que ele é da MK Produções, da MK Produções, e está dando um apoio também grande. Agradecer aqui o Kiko, agradecer mais uma vez o Carlos Lee, que está nos dando apoio, lhe agradecer aqui. Obrigado e todas as pessoas que estão empenhadas aí, e reforçar o convite a você que está nos assistindo, que compareça do dia 17 até o dia 21, tá linda, a praça tá linda, o festival vai estar muito bonito também, vá lá e compareça, faça sua compra e prestigie e se divirta. Quero agradecer também o espaço aqui para a gente estar divulgando o nosso trabalho e convidar toda a comunidade para vir em nosso festival, venha conhecer a nossa diversidade de produtos, os nossos artesãos, não só local, mas também de todos os territórios que estarão presentes aqui durante 5 dias de evento.
É um passeio, um convite às famílias também, que é um bom momento para estar ali. Tem chocolate para as crianças, temos doce, temos vários tipos de artesanato também. Então, venham prestigiar esse evento nosso. É isso aí. Um abraço então a todos, um abraço a Nara Passo, né, jornalista aí que é assessora do CISOL. Bom, gente, por hoje a gente termina aqui essa entrevista, mas lembrando que o festival começa amanhã, então vá lá às 17 horas, não é isso? Abertura na Praça Otávio Mangabeira, famosa Praça Camacan, e vai até o dia 21, né? Isso. 21, que é domingo, né? Lembrando que sábado tem um festival de rock lá dentro da feira. Então fica aí a dica e a gente volta depois do intervalo. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Ok, estamos de volta aqui, estamos de volta na primeira edição do TVI News aqui com você, né? E lembrando que à tarde, 17 horas, tem a segunda edição ao vivo aí, tá bom? Olha, gente, durante uma operação policial da Polícia Federal contra o deputado Antônio Doido, do MDB do Pará, que foi realizada agora pela manhã, né? Hoje, dia 16, agentes localizaram o celular do parlamentar do lado de fora do prédio. De acordo com algumas fontes, né, que informaram a polícia, o aparelho teria sido arremessado pela janela na tentativa de evitar a apreensão do aparelho, mas não adiantou nada. A Polícia Federal encontrou o celular.
O deputado é investigado no âmbito da Operação Igapó, que apura a atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção. Conforme a Polícia Federal, os investigados teriam como objetivo desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos de licitação, utilizando aí posteriormente os valores para pagamento e vantagens indevidas e também para ocultação de patrimônio. Mas não está fácil não esse Brasil, viu, gente? É corrupção para todo lado, todo dia tem notícia aí de corrupção, né? Não está fácil não, viu? E tá difícil, mas tem muito mais aqui para você. Tem uma notícia aqui que eu vou passar agora. Olha, o julgamento de réus da trama golpista é retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Julgamento dos 6 réus que compõem aí o núcleo 2, né, da chamada trama golpista, grupo de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Silvanei Vasques, será retomado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, hoje, dia 16. Os trabalhos já devem ter começado lá em Brasília. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, de ser responsável pela elaboração de uma minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde e Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 22. Além disso, os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição e violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, um golpe de Estado, né, que envolvia aí uma organização criminosa armada anteriormente, né, com a deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. Então eles estão sendo julgados, os que compõem esse grupo, né, chamado Punhal Verde e Amarelo, estão sendo julgados agora já pelo Supremo Tribunal Federal. É muita coisa acontecendo nesse Brasil, viu, gente? É muita coisa. Bom, tem a notícia aqui, né, que eu já até tinha falado aqui na entrevista com o Dr. Hugo, que é sobre a preocupação da Organização Mundial de Saúde com essa gripe, gente, que está muito forte e está cometendo muita gente no hemisfério norte, né, com a chegada do inverno. E já preocupa as autoridades que alertam aí o hemisfério sul, né, para essa gripe que pode chegar aqui para a gente. É uma gripe que não está adiantando vacina e nem tampouco medicamentos. Ela está muito resistente. Aquela mesma gripe, né, que já andou por aqui em outros tempos, que é H1N1, né, que já foi H1N2, agora é H1N3, segundo as autoridades, né, os cientistas da saúde, e que estão demonstrando grande preocupação a partir de agora, né, lá no hemisfério sul, olha, no hemisfério norte, mas também já preocupa para o hemisfério sul, que é aqui onde a gente habita, né. Mas vamos torcer que ela não chegue aqui, viu, gente? Vamos pedir a Deus, né, que fique por lá, que de lá desapareça, né, inclusive não acometendo a todos como eles esperam aí que seja acometidos aí a maioria da população do hemisfério norte. Bom, daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse assunto, mas a notícia básica é essa mesmo e a gente fica aguardando aí, né, o pronunciamento das autoridades especializadas. Olha, gente, tem um vídeo curioso aí, Cássio, que eu passei aí, né, para você. Eu queria mostrar aqui para os nossos telespectadores internautas o que é que você faria numa situação dessa. O cidadão está no restaurante popular, aquele self-service, né, os famosos bandejões ali, ele está pegando o alimento dele, no momento que a dentadura dele cai no feijão, uma fila enorme esperando atrás dele. O que é que ele faz? Ele mete a mão no feijão, pega a dentadura e segue. O que é que você faria se estivesse na fila? Você continuaria na fila desse restaurante? Veja o vídeo aí, mostra aí, Cássio. Olha só, gente. A dentadura cai, ele pega no feijão e coloca na boca, rapaz. Que situação. Aí se você está ali naquela fila, você segue na fila ou você dá meia volta e vai embora? Rapaz, que situação, hein, Cássio? Complicado,
Rapaz, chega a ser engraçado, viu? Muito engraçado, mas foi trágico aí pro cidadão, viu? E para quem tava na fila ali do restaurante. Eu acho que eu dava a meia volta ali e ia procurar outro lugar, viu, rapaz? Olha, gente, a Vigilância Sanitária da Bahia, né, de Feira de Santana, melhor dizendo, aqui no interior da Bahia, a maior cidade depois de Salvador, né, confirmou a ocorrência de caso de uma meningite bacteriana no município. A paciente, uma mulher de 37 anos, encontra-se internada no Hospital Geral Clériston Andrade, né, em estado estável, recebendo acompanhamento médico. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o diagnóstico foi confirmado após análise do líquido cefalorraquiano, né, pelo laboratório Bacen do estado. Assim que a suspeita foi identificada, segundo a pasta, né, todas as medidas previstas do protocolo do Ministério da Saúde foram adotadas para investigação epidemiológica e administração de quimioprofilaxia, né, medicação preventiva aos contatos próximos do paciente, com o objetivo de evitar a disseminação da doença. Essa bactéria, né, de meningite é perigosa, a meningite via bactéria, né, a bacteriana. É muito perigosa e causa uma dor muito forte na nuca e pode levar a pessoa a óbito, né? Então é muito grave essa situação. Olha, gente, depois da polêmica aí envolvendo o cantor Zezé de Camargo e o SBT, a Prefeitura de São José do Egito, lá em Pernambuco, cancelou o seu show, que seria aí na Festa de Reis do dia 20, aliás, desse ano, né, do próximo ano, dia do Reis lá, né? Dia de Reis geralmente é 6 de janeiro, né? Lá na terra do Egito, lá em Pernambuco, após as declarações polêmicas do cantor. Já que ele disse na segunda-feira, né, de madrugada, que não queria que o seu show fosse exibido no SBT em função da visita, não do Luiz Inácio, ele não, na minha opinião, ele não se referiu nem ao presidente, mas sim ao Alexandre de Moraes, né? O cachê do show é para o dia 4 de janeiro, lá em Pernambuco, girava em torno dos R$500 mil e seria custeado com recursos que inclui verbas federais. Segundo o prefeito de São José do Egito, Fredson Brito, a decisão foi tomada para evitar que o município fosse envolvido em um centro de polêmica. Mas na verdade a gente sabe que hoje o Nordeste inteiro, aí, a maioria é petista mesmo, né, e não ia aceitar, depois dessa fala do Zezé de Camargo, né, fazer o show. Tenho certeza que outros municípios aí, que é da base do PT, que recebe verba federal, não vai querer. E o Zezé também não vai querer, né? O Zezé é um homem hoje realizado financeiramente, né? Tá cantando por hobby, essa é a verdade. Ele tem muito dinheiro, é sozinho, não depende hoje não tem filho que dependa dele, né? Então ele realmente pode falar o que quiser, fazer o que quiser, tá realizado na vida. Se ele quiser parar de cantar hoje, ele tá bem na vida, vai morrer aí com dinheiro no banco. Então ele também, pelo que ele afirmou, né, ele não precisa aí de verba federal para fazer show. A pessoa que se mete na política nesse ponto de emitir sua opinião com segurança é porque ele sabe que não vai precisar de verba do outro lado, né? Porque se precisasse ele não faria. Você vê aí, Caetano, Gil, essa turma toda continua fazendo questão do dinheiro porque precisa, né? Então tá aí fazendo passeata, fez protesto aí no último domingo, né? Fez acho que tem 2 meses que fez um aí contra a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque eles precisam, né, gente? Eles precisam da Lei Rouanet. O Gilberto Gil recebeu outro dia 6 milhões dos Correios. Os Correios estão aí na falência. Então eles precisam dessa verba e eu concordo com eles. Se você precisa, fica lá quietinho, não dá opinião, vai recebendo ali seu dinheirinho calado. Mas o cantor que está independente, que não precisa disso, ele fala o que ele quer, a cabeça é dele, o mundo é dele, e se cancelar show ele está pouco ligando. Isso é a opinião do Zezé de Camargo e Luciano, né? A gente respeita como a gente respeita o Gilberto Gil, como a gente respeita o Caetano, que precisa dessa grana, né? 6 milhões não é assim fácil de se arrecadar, né? Mas enquanto isso, os funcionários dos Correios não vão conseguir ter nenhum peru de Natal, né? Foi cancelado aí a cesta de Natal para os funcionários do Correio
e talvez até não se pague o 13º salário. Está tendo, né, essas negociações lá entre os funcionários dos Correios e a diretoria. A situação está feia. Para uma empresa que patrocinou um cantor só, com 6 milhões de reais, não poder pagar o 13º dos funcionários é uma incoerência, né? A gente não entende que administração é essa. Mas o Gilberto Gil não tem nada a ver com isso não, gente. Legalmente ele recebeu o dinheiro. Errado é quem pagou, né? Se não podia pagar, não deveria ter pago. E eu estou falando isso, mas não é só o Gil, né? Tem inúmeros outros artistas que eles patrocinam aí, televisões, né? Emissoras de televisão, que também não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem administra os Correios. Está vendo que uma empresa está em déficit, está com rombo, está querendo dinheiro emprestado para pagar folha de salário e está patrocinando artista. Aí eu diria que é mais do que incoerência, é incompetência do gestor dos Correios. Os Correios que até 2023, né, 2024, estava dando lucro. Até 2023 estava dando lucro. De lá para cá entrou num rombo que não sei se vai sair, viu? Eu acho que a melhor coisa que o governo federal deveria fazer era privatizar o serviço de Correios do Brasil. Já foi o tempo que Correios era uma empresa de entregar carta. Isso acabou. Isso é romantismo do século passado. Acabou, gente. Ninguém faz carta mais, nem telegrama. Correios hoje é de entregar mercadoria, de entregar encomendas, como a FedEx americana é. Então, por que não vender o Correios para uma FedEx da vida? Porque Correios não entrega mais carta. Isso é óbvio. Isso é coisa do século passado. Se você perguntar a qualquer pessoa aí que tem 20 anos ou um pouquinho mais, eles não sabem nem o que é carta. Não sabe. Hoje, nem e-mail hoje ninguém manda mais, sabia? E-mail. As pessoas não estão mandando e-mail mais para ninguém, não. É tudo no WhatsApp. Acabou. Falar em carta. Ah, o Correios tem prejuízo porque não pode entregar uma carta no Amazonas. Meu Deus do céu. Quem é que manda carta ainda um tempo desse? Acho que nem os indígenas falam mais em carta. Olha, gente, ataque de drones ucranianos, né? Fere aí 7 crianças na Rússia. A Ucrânia continua atacando a Rússia, né? Falando de paz, mas atacando a Rússia. Então fica difícil ter paz desse jeito, né? Como é que você está falando de paz e está atacando aí a Rússia? Deixa eu ler essa notícia aqui. O conflito entre Rússia e Ucrânia chegou mais uma vez perto da capital russa, Moscou, deixando vítimas civis. Isso foi na madrugada, né, da última sexta-feira. Um ataque com drones ucranianos atingiu a cidade de Tver, cerca de 180 quilômetros a noroeste de Moscou, ferindo aí 7 pessoas, inclusive crianças. Essa notícia que está aí circulando para você. E a gente fez questão de falar aqui porque está tendo reuniões e reuniões entre Estados Unidos, Europa, Rússia, Ucrânia, para acabar com a guerra. A Ucrânia não quer ceder os territórios que a Rússia já disse que é dela e não vai devolver. Ali, todos os estados ali da fronteira, né, da Rússia com a Ucrânia, a Rússia disse que já tomou posse e não vai devolver mais. E guerra é assim, o maior vence o menor. E a Ucrânia está querendo lutar, continuar lutando com o dinheiro dos outros, com o dinheiro da Alemanha e com o dinheiro dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos não quer mais financiar essa guerra e quer que seja feito um acordo de paz. O Trump já deu os termos, já negociou, já falou com a Ucrânia, olha, ou você dá os anéis ou vai perder os dedos. Então cede o que a Rússia quer, para com essa guerra, mas a Ucrânia está insistindo, né? O presidente Zelensky não quer ceder os territórios para a Rússia. Mas alguém tem que dizer para ele que guerra sempre foi assim. E ainda bem que a Rússia não está querendo Kiev, que é a principal capital, que não quer tomar o país todo, porque desde quando eu leio história, né, e geopolítica, sempre foi assim, um país que vence uma guerra ou que está soberano sobre o outro país, ele detém todo, não quer só um pedaço, ele quer o país inteiro. Mas por enquanto a Rússia quer anexar só ali, 3 estados ali que faz fronteira com a Rússia. Tomara que a Ucrânia ceda logo isso, acaba com isso. O povo daqueles estados ali são realmente mais
são mais até russos do que ucranianos, né? Porque eles passaram a vida toda falando russo, a cultura era russa, a própria Ucrânia era anexada ali, era chamada de União Soviética, né? Muita gente da minha idade se lembra quando houve essa separação, né? Que acabou com a União Soviética e vários países ali se tornaram independentes. Mas a maioria ali já faz parte mesmo, não vai fazer muita falta não. E infelizmente perderam a guerra, estão usando mercenários, tem até brasileiro lá, gente, lutando, né? Para ganhar dinheiro. Alguns se queixando, dizendo que foram enganados, que lá é o inferno, que não é bem aquilo que prometeram. Mas enfim, eles foram porque quiseram, né? Queriam ganhar o dinheiro. Foram como mercenários, porque eles não têm nada a ver com a pátria ucraniana e foram defender a Ucrânia lá, visando dinheiro. E agora estão se queixando de maus tratos e falta de pagamento, né? Mas faz parte, né? Olha, o governo do Brasil não vai aceitar falhas recorrentes de respeito à população, né? Diz o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL. Isso em função, gente, dos ventos fortes que estão derrubando postes aí de fiação elétrica em São Paulo, e a Enel, porque tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que fiscaliza todo o sistema energético do Brasil, que é do governo federal. E tem a empresa paulista que presta serviço de energia lá, que é a Enel. Então é diferente de ANEEL, né? É Enel. A Enel não está fazendo um bom trabalho em São Paulo, assim como a Coelba não faz aqui na Bahia. A Coelba aqui é péssima. E em São Paulo a Enel também é péssima. E eu me lembro que o ano passado teve um problema desse e o presidente Lula prometeu punir a empresa, que ficou 48 horas, né, 72 horas em alguns lugares, sem fornecer energia elétrica em São Paulo. E de lá para cá não houve nada, o governo federal não fez nada para mudar esse quadro. O governador de São Paulo exige respeito à população, né, quer que seja mudada a empresa que presta serviço em São Paulo, que é a Enel, que faz parte desse mesmo grupo aqui, Neoenergia, que veio da Espanha, né, Iberdrola, é um grupo da Espanha. Agora você vê, né, um país desse tamanho, que é a Espanha, vem uma empresa de lá prestar serviço num país gigantesco como o Brasil. Tá vendo que não vai dar certo, né, gente? Não vai. Essa empresa vem de um paísinho pequenininho. Ah, a Espanha está na Europa, e daí? Ela cabe quantas vezes dentro do Brasil? Agora você imagina uma empresa que vem de um país tão pequenininho como esse para prestar serviço aqui num país gigante como o Brasil. Eu não vou nem falar de Brasil, viu? Bota só aqui dentro da Bahia, bota a Espanha no mapa, aí dentro da Bahia você vai ver quantas Espanhas vão caber aqui. E aí vem uma empresa de lá, né, para prestar serviço aqui pra gente. E péssimo serviço, péssimo serviço. São Paulo também está assim. Eu acho que o nosso governo está vacilando, viu? Principalmente a Agência Nacional de Energia, que tinha o poder de fiscalizar e não está fiscalizando à altura. Aqui mesmo a gente tem muitos problemas. Reclamação é que não falta. E até para reclamar temos dificuldade, viu? Até para reclamar a coisa é difícil. Olha, tem outra notícia aqui. Deixa eu ver aqui. A mãe recebe bilhete numa mamadeira e expõe violência contra o filho autista. A mãe de uma criança autista recebeu um bilhete de uma ex-funcionária de uma creche particular de São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo, denunciando maus tratos. O aviso foi enviado escondido dentro de uma mamadeira da criança, que, de acordo com outras informações, a mãe da criança também teria sido abordada pela ex-funcionária das redes sociais, onde teria recebido diversos vídeos do filho. Em imagens que circulam na internet, a criança aparece dormindo suada. Em outro, ou pelo menos numa foto, é possível ver o menino sozinho, em uma sala vazia, sentado em uma cadeirinha de refeição, sem poder sair do local, né? Essa escola infantil fica localizada no bairro Solo Sagrado. A unidade é de cuidado infantil e publicou uma nota nas redes sociais alegando que as informações divulgadas seriam inverídicas e que a instituição pretende tomar medidas sobre o assunto. É bom realmente ter cuidado com esse tipo de informação, né, gente? Que você lembra, teve uma época aí que a Rede Globo denunciou uma escola aí que estava cometendo, né, possível abuso sexual,
e não se provou nada. Depois de 20 anos o repórter foi lá pedir perdão, mas o dono da escola já tinha morrido, depressivo, né? A família dele acabou, destruiu a vida do cara toda, destruiu a escola e nunca ficou comprovado nada. Então, às vezes, né, tem denúncias que é só para destruir, mas não é verídico. Então, realmente tem que ter cuidado com essa informação e tem que se buscar provas, não pode ser desse jeito. Olha, outra notícia aqui, gente, o corpo do ex-lutador baiano Jerônimo Mondragon foi encontrado no Rio Negro por mergulhadores do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, dia 15, ontem, né? O ex-UFC estava desaparecido desde sábado, dia 13, após um mergulho no rio. A Prefeitura de São Gabriel do Cachoeira confirmou a morte em uma publicação nas redes sociais e lamentou o ocorrido do atleta baiano. Olha, gente, mergulhar em águas que você não conhece é loucura, viu? Ainda mais se tratando do Amazonas. A gente ali tem cobras gigantescas, são chamadas sucuris, né? Que engolem uma pessoa inteira. Você tem onça, você tem tanta coisa, jacaré naqueles rios ali. O cara vai mergulhar num lugar onde ele não conhece. Ainda mais rios ali que são navegáveis, são rios profundos. São rios que o seu leito ali é feito de lamaçal, né? Que você pode ficar grudado lá, afundar e não sair mais. Então, não é qualquer rio que você vai fazer turismo e você já vai mergulhando. A mesma coisa é praia. Tem muita gente aí de Goiás, de Brasília, de Barreiras, que vem para a praia em Ilhéus aqui no final de ano, no verão, e acaba morrendo afogada, porque não conhece a praia. Às vezes a praia tem buraco, principalmente, gente, praias que tem pedras. Aquelas praias que tem pedras ali na areia, cuidado, porque ali sempre tem buraco, porque a tendência da onda tá batendo ali na pedra, girando, né, cavando a areia e vai fazendo buraco. Então a pessoa não sabe nadar, vai caminhando ali, de repente, blum. Ainda que saiba nadar, às vezes se apavora, está tomando cerveja e tal, e aí não consegue sair do buraco e morre afogado. Até um salva-vidas ver e ir lá tirar, já não dá tempo. A mesma coisa também pessoas que tomam uma bebidinha a mais, né, fica ali grogue e entra no mar. Aí outra vai tentar salvar e acaba morrendo também. Então muito cuidado, gente. É verão, é muita morte por afogamento. Você tem que ter muito cuidado onde você mergulha, o que é que você faz, se você bebeu antes, se não bebeu. Muito cuidado com água, viu, gente? Porque tivemos aí nos últimos anos, né, muita morte por afogamento nas praias de Ilhéus, aqui na Bahia. Olha, a tragédia em Hollywood, né, gente? Um diretor famoso, ele também era ator, viu? Morreu, né, e o filho dele foi preso. O filho do diretor e ator, Rob Reiner, foi preso pela polícia de Los Angeles como principal suspeito da morte do cineasta e sua esposa, a Michelle Seiger. Nick Reiner, de 32 anos, foi detido após as autoridades confirmarem que os corpos do casal, né, encontrados no último domingo, dia 14, na mansão da família, apresentavam sinais de esfaqueamento. O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que ele passou a ser o foco central das investigações. Antes da prisão, a revista People, especializada na cobertura de Hollywood, já havia informado, com base em fontes próximas ao caso, que Nick Reiner seria o suspeito principal pelas mortes. A suspeita foi ganhando força após novas evidências surgirem durante a apuração do caso. Então tá aí a tragédia, né, em Hollywood, o casal, né, foi assassinado pelo próprio filho, segundo suspeita da polícia de Los Angeles. Esse diretor, né, participou aí de vários filmes interessantes, filmes de comédia, filmes, né, e ela também, ela tem uma cena que ficou marcada, inclusive, numa lanchonete, né, foi exibida aí por várias redes de televisão. Olha, gente, mudando de assunto, agora vamos para a Bahia, né, que está muito violenta. Um rodoviário identificado como Helder Souza, de 43 anos, foi brutalmente assassinado na noite da última quinta-feira, dia 4, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador.
O fato ocorreu aí, né, à noite. Por que eu estou comentando isso? Os motoristas da região metropolitana de Salvador estão inseguros, estão se dizendo inseguros para trabalhar depois desse assassinato que aconteceu no início do mês na região metropolitana, em Simões Filho. Aquela região ali está sendo usada, gente, para desova, né, para matar pessoas, enfim. A região metropolitana inteira ali, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, é uma região muito violenta nos últimos meses e principalmente esse mês de dezembro. E os rodoviários estão revoltados com a falta de segurança para trabalharem. E olha que o motorista de ônibus agora está protegido ali, entre aspas, pelas câmeras do ônibus, o cobrador não recebe mais dinheiro, né? A pessoa tem que comprar a passagem antes de embarcar, mas mesmo assim a violência está grande e houve o assassinato aí desse motorista e inclusive está havendo até movimentação para uma paralisação geral em função da insegurança que vivem os motoristas rodoviários na Grande Salvador. Vamos falar agora de esporte, né? O programa já está no finzinho aqui. Amanhã tem jogo, né? O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain à tarde, às 14 horas, horário de Brasília, né? Noite lá no Catar, pelo antigo Mundial, né? Que agora uns chamam de Intercontinental, mas continua Mundial de Clubes. O Flamengo foi o time que mais jogou, né? Enfrentou o Cruz Azul do México, depois enfrentou o Pirâmide do Egito. Ganhou os 2 jogos, ganhou 2 taças, porque cada jogo desse agora é considerado um torneio à parte, né? Então o Flamengo já tem 2 taças e hoje tenta a 3ª taça, hoje não, amanhã, perdão. Amanhã, quarta-feira, tenta a 3ª taça mais importante, que é a taça de campeão do mundo individual. Porque existe o campeão do mundo, né, do geral, que inclusive o Paris Saint-Germain saiu bem, né, naquela competição que tivemos. E agora o Paris Saint-Germain vai encarar o Flamengo. Há quem diga que os times da Europa não se interessam por esse campeonato, né? Agora, é incrível que eles não se interessam, mas depois que ganham o troféu é uma alegria, rapaz. A gente vê o jogador pulando, só falta sair do estádio de tanto pular. Como é que eles não se interessam? Isso é história para boi dormir, né? Se eles perdem, aí falam que não se interessam. Se eles ganham, é a maior festa, né? E o brasileiro é assim, se o time do Flamengo ganhar, é porque o PSG não se interessa pela competição. Se o Flamengo perder, tá vendo aí, a gente não ganha de europeu, tem não sei quantos anos que não ganha de time europeu, então vai entender o torcedor, né? Mas é isso aí, amanhã vamos ver se dá Paris ou se dá Rio de Janeiro, se dá Flamengo ou se dá Paris Saint-Germain. Olha, gente, algumas saídas, né, de renovação já estão confirmadas com o elenco do Bahia, que disputará a Série A do ano que vem. Também disputará Baianão, Copa do Brasil, pré-Libertadores. Já não vai disputar a Copa do Nordeste. O Bahia vai ficar fora da Copa do Nordeste por uma questão de regulamento novo na CBF. A CBF colocou que os times que disputarem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores não disputarão Copa do Nordeste. E o Bahia é uma dessas equipes, é a única do Nordeste que disputaria essas 3 competições. Então ela é a única que não vai participar da Copa do Nordeste, tá? Então pela primeira vez o Bahia vai ficar de fora aí de uma Copa do Nordeste. O Bahia que é o maior campeão da Copa do Nordeste ao lado do Vitória. Apesar das movimentações nos bastidores, o Bahia ainda não confirmou nenhuma contratação para o ano que vem, mas tomou algumas decisões importantes que impactam diretamente na formação do grupo para o próximo ano. Ronaldo se mantém no gol, que dominou na maior parte da temporada, com a descida e posterior saída de Marcos Felipe. Junto a ele, renovou o contrato o Everton Ribeiro, que também recebeu o título de cidadão soteropolitano, né, capitão do time, que seguirá no Bahia até o final de 26. O zagueiro Davi Duarte, por sua vez, estendeu, melhor dizendo, o contrato, né, até o final de 2027, passando mais 2 temporadas no tricolor de aço Bahia. No entanto, alguns nomes já estão de saída definitiva do time. O primeiro deles é Danilo Fernandes, goleiro, que viveu com o Bahia todo o processo de rebaixamento, acesso e retorno à Libertadores desde que chegou ao clube em julho de 2021.
anunciado sua aposentadoria no final de 25. Danilo se despediu da torcida do clube no último jogo do Bahia na Fonte Nova. No jogo aí contra o Sport, né, em meio a aplausos do time. Então tá aí, esses dois jogadores já saíram, Everton Ribeiro renovou e o zagueiro também do Bahia renovou. Agora fica a expectativa se o Grupo City vai contratar para a próxima temporada. Porque ficou provado esse ano que o Bahia não tem capacidade de disputar Libertadores e Campeonato Brasileiro juntos e Copa do Brasil. Foi um fracasso, né, na Libertadores desse ano. O time conseguiu ser eliminado fácil pelo time colombiano. Então a gente espera que haja algumas contratações pontuais. O Bahia não pode mais ficar capengando, né, gente? Ali no meio da tabela. A torcida quer o Bahia ali de 4º lugar para cima, né? Já chega de tanto ficar em meio de tabela. E a expectativa quando foi para o Grupo City foi justamente essa, né? De que o Bahia não só ia disputar bem o Campeonato Brasileiro, como a Libertadores da América. Agora não é para entrar e sair na mesma fase, né, gente? Tem que entrar e permanecer e chegar pelo menos até uma semifinal de uma Libertadores da América. Essa é a expectativa natural da torcida do Bahia, até porque o Bahia é a única SAF que deu certo até agora aqui no Brasil. Os demais times que entraram na SAF, como Botafogo, Vasco, estão passando um perrengue, né? Botafogo não, já está até melhorzinho ali do que o Bahia, mas o Vasco foi um fracasso, essa coisa da SAF. Então o Bahia é a única SAF que está dando certo, está se construindo um novo CT, um novo centro de treinamento, que vai ser o maior da América do Sul, né? E o Bahia espera que também isso reflita no time de futebol dentro de campo. Por hoje é só, o tempo acabou, mas amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá.